para se referir a doutrinas que são pregadas e ensinadas, a doutrina da queda do homem, todos do pecado e tudo mais que nós falamos, nós não podemos dizer que os monges, eles tiveram uma teologia, porque na verdade eles não deixaram nada formulado, não deixaram nada sistematicamente escrito. Na verdade, a teologia deles partiu da sua própria vida, eles eram uma teologia encarnada, assim eram os monges. E eu creio que nós precisamos resgatar isso hoje. É por isso que eles eram chamados de pais do deserto. Sabe por que pais do deserto? Porque a visão que os outros tinham desses homens e mulheres, inclusive, homens e mulheres, eram de pessoas referenciais. E por que eles eram pessoas referenciais? Não é porque tinham na cabeça todas as doutrinas bíblicas, mas era porque eram pessoas transformadas. Eram pessoas que exalavam afeto por Deus. Eram pessoas que viviam de forma radiante para outras. Eram pessoas que atraíam, sem saber disso. Por isso que eles eram chamados pais do deserto. Né? E como nós precisamos de resgatar hoje essa teologia, entre aspas, teologia monástica, né? Porque eles colocavam o coração, então, como centro dos nossos relacionamentos com Deus. Eles tinham o entendimento que se a doutrina não ganhar o coração, ela para pouco vale, muitas vezes para nada vale. Um irmão já disse certa vez que no mundo físico, preste atenção nisso, no mundo natural, no mundo físico, a distância entre o cérebro e o coração não chega a 50 centímetros. Mas no mundo espiritual, é a mesma distância entre o céu e o inferno. De tal maneira que no mundo espiritual, se a verdade ficar só na tua mente, o seu coração ainda pode ficar no inferno. A verdade tem que descer para o teu coração e resgatar os teus afetos. É por isso que a palavra de Deus diz: amar o Senhor Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. Tudo que há em nós, né? Porque Ele é apaixonado pelas nossas almas. Você já ouviu isso a respeito de Deus? Alguém já te falou que Deus é apaixonado por você? Mas Ele é. Porque a Bíblia é essa história de romance. Eu queria ler um versículo com os irmãos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Presta atenção nesse versículo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. E é interessante, irmãos, quando nós falamos sobre o lugar do coração, ou o enfoque do coração, como esse texto que nós vamos ler vai explicar, a essência no nosso relacionamento com Deus, a essência é o coração, e o coração na Bíblia inclui mente, inclusive, né? Mas não é só mente. O problema é quando a gente separa a mente somente, né? E não é somente a mente. O coração é tudo. É a mente, a vontade, as emoções e a consciência, é uma função espiritual. Coração, na maneira como o Novo Testamento usa a palavra, inclui essas 4 coisas: mente, vontade, emoções e consciência. Então, quando nós falamos sobre o lugar do coração, eu queria que os irmãos notassem o seguinte: para que nós conheçamos bem a Deus, nós não precisamos apenas de uma vida sentimental, não é? E nem de uma vida intelectual. Nós precisamos de intelecto sensível e de sentimentos inteligentes. Ou seja, tudo que há em nós participa desse conhecimento de Deus, né? Não é uma vida emocional sem base. Eu estou sentindo tanto a presença de Deus. Eu estou muito feliz hoje, eu estou sentindo Ele tão próximo de mim. Se o relacionamento for só nessa base, a hora que você tiver a primeira dor de barriga, você vai parar de sentir a presença de Deus, né? Porque o sentimento é muito vulnerável, é um terreno muito vago para se depositar o coração, não é? Então nós nos relacionamos com Ele com o coração, não é só com o sentimento, né? Então o coração dá sustentação para o relacionamento, porque o coração é o entendimento que eu tenho a respeito dele. O coração é uma consciência sensível a Ele. O coração é uma emoção que tem correspondido à emoção dele, à paixão dele, né? E é uma vontade que tem se rendido à vontade dele. Então é uma comunhão de ser, né? É isso que a Bíblia chama de coração. Olha esse texto de Provérbios que eu pedi para os irmãos acharem. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração.
Eu queria que os irmãos notassem essa frase, porque dele procedem as fontes da vida. Que texto, né? Dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, onde o nosso coração é aplicado, determina o nosso modo de vida. Não tem como fugir disso. Se eu sou apaixonado por alguma coisa, eu vou ter a cara daquela coisa, né?